Graça e paz, que o Senhor nos abençoe mais um dia para refletirmos a Bíblia. E que a palavra de Deus nos conforte, nos dê sabedoria, inteligência, resolvermos nossos problemas, porque a palavra de Deus é que nos traz conforto, nos traz vida e traz esperança. Eu amo a palavra de Deus. Parabéns, aniversariantes. Deus te abençoe. Você que está sofrendo algum problema na sua vida, seja qual ele. O maior é Deus. Mesmo que as coisas às vezes não dão certo, mas você fazendo as coisas certas, Deus vai honrar as suas ações. Confie sempre. Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre conselhos, né? Tem muitos, a gente está estudando o Velho Testamento, hoje nós vamos falar sobre o Novo. E nós vamos falar muito de conselhos, né? Que vai no Velho e hoje também sobre conselho. Hoje eu não estou seguindo nem o Velho nem o Novo, meio uma pregação um pouco separada da rotina, mas está dentro da Bíblia, né? Então vamos ler Apocalipse 10, 12. Não, Apocalipse não, Atos. Atos o quê? Atos 21, de 10 a 12. Atos 21, de 10 a 12. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro. Tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Amém. Nós muitas vezes, em nossas vidas, nós passamos uns momentos que a gente tem que tomar uma decisão. Né? Parece que a vida é decisão. Então a gente pergunta assim, qual atitude que a pessoa deve tomar quando ele tem um projeto e tudo indica que está errado, que vai dar errado, e pode até lhe custar a vida, e todos dizem que ele deve desistir. Você tem que tomar essa decisão, segue ou não. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo quando decidiu ir para Jerusalém. Foi exatamente, ele tinha que tomar uma decisão. E a decisão que ele tomasse era a sua vida. Como foi? O tema da nossa homilia é obedecer a Deus e não a conselhos. Vamos falar junto? Obedecer a Deus e não a conselhos. O apóstolo Paulo, ele navegou para a Síria, uma das últimas viagens que ele fez, né, que depois a última foi para Roma de volta. Nas viagens que ele fez, ele vai para a Síria, desembarcou em Tiro, chegou em Cesareia, ficou na casa de Filipe, o evangelista, em Cesareia. Veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, e esse profeta pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos e seus pés, né? E diz o seguinte: o dono desse cinto será amarrado pelos judeus e entregue aos romanos. E rogaram a Paulo: não, Paulo, não vai para Jerusalém. O profeta diz que os judeus vão te pegar e vão te prender e vão mandar você para Roma, vão entregar na mão dos romanos. E o apóstolo Paulo, e as pessoas rogam muito a Paulo: não vai, não vai. E Paulo dá uma resposta. Em Atos 21, 13, essa foi a resposta de Paulo. Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá? Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto
não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai dar essa resposta. Não, eu vou, tenho que ir, é minha função. E eu não só estou preparado a ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém. E nós vamos saber que Paulo não morre em Jerusalém, morre em Roma, né? Ele chega em Jerusalém, os líderes religiosos, né, os anciões, escribas, os sacerdotes, o levam a julgamento e vai ser um julgamento assim, muito cruel, muito de ódio. Chegou a um ponto que a multidão era tão violenta contra o apóstolo Paulo que os soldados, né, a mando do seu chefe lá, do seu superior, teve que pegar o apóstolo Paulo e prendê-lo, pô-lo na fortaleza, porque o povo ia linchá-lo, né? A Bíblia fala espedaçá-lo, ia mesmo, ia matar ele e arrancar os pedaços. Acontece muito linchamento no Brasil, também quando a pessoa faz um crime violento, né? Que não era o caso do Paulo. Mas na noite seguinte, em Atos 23, 11, de noite, o Senhor diz assim para Paulo: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, esse propósito desse sofrimento todo de Paulo que ele foi, tinha Deus por trás disso. Que como ele estava em Jerusalém e falou de Deus em Jerusalém, convinha que ele fosse para Roma e falasse de Deus aos romanos. Então falou, não fica preocupado, eu estou sob o comando. E Paulo, quando está na prisão, né? Paulo era uma pessoa tão comprometida com as coisas de Deus, e a preocupação dele é que o evangelho fosse programado e não com a pessoa dele. E ele vai falar em Filipenses 1,12 que ele agradece por estar preso, né? A carta Filipenses foi escrita na prisão, talvez em Roma ou algum outro lugar, porque divergem, talvez em 3 lugares que Paulo foi preso, que ele foi preso várias vezes. Mas aos Filipenses, que ele mandou por uma carta, ele estava preso. Então ele vai dizer: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Ele diz assim: tudo que está acontecendo de ruim para mim, o evangelho está crescendo. E eu estou satisfeito por sofrer, levar a chicotada. É um pouco difícil entender isso. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Ele diz o seguinte: não interessa o que aconteça comigo, o importante é que vocês sejam bons cristãos. Ele estava preocupado com o quê? Com a igreja, com o comportamento dos irmãos. O que vai acontecer com ele não era importante, importante era o evangelho. E nessa carta, nesse episódio de Filipenses 1, ele vai dizer que alguns pregam o evangelho por interesse próprio, mas contando que o evangelho seja pregado. A preocupação dele era em fazer a vontade de Deus e não preservar a sua vida. Outro episódio muito parecido com esse foi quando Jesus chega para os apóstolos e diz que ele vai para Jerusalém e ele vai ser morto e ressuscitar ao 3º dia, vão judiar muito dele. E Pedro, quando escuta aquilo, fica indignado. E ele vai falar o seguinte para Jesus, em Mateus 16, 22, lê para nós. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus vai dizer para ele: ó Pedro, você só entende as coisas que são dos homens, as coisas aqui da terra. Eu estou fazendo isso por um projeto muito maior do que você imagina. Pedro estava pensando o quê? Na integridade física, em se dar bem, né? Eu vi uma reportagem ontem, até tarde, de um rabino, sobre a cabala, e algumas coisas muito interessantes que ele falou, mas no fim, e ele é muito assistido pela internet,
Tanto é que estava na televisão, né? E a mensagem central da Cabala é: você vai se dar bem. Os números, né? O número que encaixa com o outro, você vai se dar bem. Aqui, o Pedro talvez estivesse aí pensando: desse jeito você não vai se dar bem. Ou talvez a igreja, né, falou para Paulo: você não vai se dar bem. Mas não era esse conselho que Deus quer que nós sigamos. Não faça isso que você vai dar mal, que você vai levar prejuízo. Você perde seu tempo lendo Bíblia, indo na igreja, fazendo... Já escutei isso demais, quando era criança. Eu gostava muito de ir na igreja. Larga dessa Bíblia, larga disso. E uma vez eu larguei mesmo, pensava que estavam certos. Foi a maior besteira que eu fiz. Porque a gente sempre está pegando conselho de pessoas que estão dizendo para você: isso é bobeira. E quando você vê hoje um mundo que a depressão é uma realidade, não é brincadeira a depressão, e o suicídio, e os casamentos sendo desfeitos, e nós vemos no mundo hoje cada dia consumindo droga mais, e depravação tomando conta, e corrupção, mas aí nós vemos a importância de seguirmos a Deus, em um mundo corrupto e mau e egoísta, e que se afasta de Deus a cada dia mais. Nós não devemos seguir conselhos que não seja o conselho da Bíblia. Esses dias eu vi um trecho de uma reportagem de um sujeito. Ele foi pastor de uma igreja tradicional muito conceituada, e ele largou da esposa, casou com outra, e ele fala muito na internet, não vou falar o nome, e ele fala muito na internet, às vezes eu escuto. E ele tem um conceito que não é bíblico. E as pessoas aplaudem ele é convidado pelos filósofos, ele é convidado para o programa de televisão, porque ele não agride esse mundo. E ele dizia: Jesus é a palavra de Deus, não a Bíblia. Por que ele falou isso? Porque na questão que ele defende, Jesus não entrou em detalhes, e Paulo entrou. E Paulo rebateu bem, não tem como você mudar o que Paulo pôs. Então quer dizer: Jesus não falou nisso, e o Paulo falou, então despreza a Bíblia e veja só nisso. Mas da onde é que fala de Jesus? Aonde você vai falar de Jesus? Na Bíblia. Como você despreza a Bíblia, se é na Bíblia que está Jesus? São conselhos, são coisas que não têm fundamento nenhum bíblico. Porque o próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, que elas falam de mim. E como o sujeito fala que as Escrituras não falam de Jesus e que não tem que dar crédito a ela, e ele é aplaudido, ele tem muitos seguidores na internet, são pessoas que querem se dar bem, são pessoas que querem agradar as pessoas, são conselhos do mundo: olha, não faça isso, que as pessoas vão te discriminar, você pode morrer. Há cristãos no mundo em que eles vivem com risco de vida a todo momento. E são as piores profissões que tem, eles são os catadores de papéis nos Oriente Médio. Apesar que não é desonroso quem tem essa profissão. Mas são profissões simples, porque eles não dão emprego para eles, porque são cristãos. Não é lucro seguir Jesus nesses países, é prejuízo, é morte. Mas esse é um plano principal: seguir a Jesus e não o conselho do mundo. Jesus disse assim, em João 16, de 20 a 22, que ele iria sofrer, mas que os discípulos iam ter esperança depois do sofrimento dele. E ele vai dar o exemplo da mulher grávida. A mulher grávida, ela sente muita tristeza, muita dor, mas depois que passa aquele período, nasce a criança, é um momento de alegria. Que aquele momento dele ser preso, ser de sofrer, seria de tristeza, mas depois eles teriam alegria. E João 16, 22 vai dizer isso, lê para nós. Não, né? Então diz assim: assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês,
Mas eu verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Agora é tristeza que eu estou sendo preso, morto, crucificado. Mas depois disso haverá alegria, ninguém vai tirar essa tristeza, essa alegria. A paz de Deus que o mundo não dá, a alegria que Deus dá. Vencermos este mundo, fazendo a vontade de Deus, a recompensa é nos céus. Aqui na terra muitas vezes não somos. Em Apocalipse 12, 11, Jesus vai dizer assim, lê para nós. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Então, vai falar do sol. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Foram pessoas dignas, pessoas que partiram para falar a verdade, mesmo sofrendo dano, mesmo sendo prejudicado, mesmo sendo criticado, não para agradar as pessoas. E diz assim, diante da morte não amaram a própria vida. Essa morte pode ser física, pode ser a profissão, pode ser o relacionamento, pode ser alguma coisa que você vai seguir Jesus e as pessoas vão te prejudicar. E nós não devemos amar o mundo, nós devemos amar a Deus, mesmo que haja morte física ou alguma coisa que nos prejudique. Concluindo, o verdadeiro discípulo obedece a Deus e não a conselho humano. Vamos falar junto? O verdadeiro discípulo obedece a Deus e não a conselho humano. E eu obedeço a Deus ou sigo os conselhos das pessoas? Respondemos a nós mesmos. Para Jesus, obedecer a Deus Pai e morrer por você é o mais importante. Aceite o seu sacrifício e receba a vida eterna. Para Jesus, o mais importante não era preservar a sua vida, se dar bem. Era morrer para nós termos salvação. Para você ter salvação. Aceite-o. Aceite a Jesus. Ele não poupou a sua vida, Ele deu ela para nós, para que tivéssemos esperança. Nós devemos entregar a nossa vida a Jesus e ao nosso irmão. É esse o apelo, aceite-o. Vamos fazer a oração todo mundo junto. Vocês vêm para cá. Eu vou falar e vocês falam junto em casa, vocês podem fazer a oração com a gente. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu te peço que o exemplo de Jesus e do apóstolo Paulo obedeço a ti e não a conselhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude e responda as suas orações e te ajude. Vamos falar a bênção final e após estaremos terminados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.